Oi, eu sou Fernando Oliveira, esse daqui é o Defesa Física e hoje com mais um novo vídeo sobre física, agora entrando na dinâmica do movimento circular, que o nome pode parecer um pouco grande, mas é algo bem mais simples e o vídeo não vai ser tão longo, porque a gente vai trabalhar basicamente com uma outra maneira que você tem de acelerar um corpo, que é basicamente você mudando a sua direção. Para você acelerar um corpo, não necessariamente você precisa mudar o módulo da sua velocidade. Ou seja, se um corpo está a 100 km por hora, você pega um carro a 100 km por hora, e depois de um tempo ele continua a 100 km por hora, ele pode estar acelerando, só que de uma maneira que não necessariamente vai mudar o módulo da sua velocidade, mas sim a direção dele. E a gente vai trabalhar com um movimento bem mais específico, que é o movimento circular uniforme, que a gente já trabalhou a parte cinemática dele, e agora vai se entender o que faz um corpo se movimentar em torno de um círculo, ou seja, num movimento circular em que o raio é constante. Então, sem muitos movimentos complexos. Mas antes é bom entender o que está fazendo esse corpo se movimentar. A gente já viu na dinâmica, e se a gente não viu ainda, se você não viu, vou dar um breve resumo, que para um corpo mudar a sua velocidade, você precisa aplicar uma força sobre ele. E no movimento retilíneo, quando se é estudado esse tipo de coisa, normalmente se vê só uma aceleração que muda o módulo da velocidade, que muda o valor da velocidade. Então, é uma aceleração que está sendo aplicada em linha reta. Mas, se você aplica uma força num corpo que não necessariamente está na direção do seu movimento, vai fazer com que esse corpo mude a direção do movimento com base na força que você está aplicando. E se você fizer uma coisa bem mais específica, que é você pegar esse corpo, aplicar uma força para um ponto e continuar aplicando a força para esse ponto, que se você pegar o movimento do corpo e aplicar uma força perpendicular a esse movimento e sempre permanecer uma força perpendicular a esse movimento, é uma força determinada chamada de força centrípeta. E qualquer força que está sendo aplicada no corpo vai ter uma componente centrípeta e uma componente tangencial. A tangencial que já foi estudado, que é basicamente aquela força que vai mudar o módulo da velocidade no corpo, que vai causar uma aceleração tangencial no corpo. E a centrípeta vai ser a componente que vai ser utilizada para mudar a direção do corpo, para onde o corpo está se movimentando, e causa uma aceleração centrípeta. Então, se o corpo tiver só em movimento retilíneo e tiver uma aceleração, a única aceleração existente é a tangencial. Se ele estiver em movimento circular uniforme e não existir variação da velocidade, a gente vai trabalhar só com aceleração centrípeta. E se você tem uma aceleração que está, ou uma força que está numa componente não necessariamente tangencial, nem necessariamente perpendicular ao movimento, ou seja, fazendo 90 graus com o movimento, você vai ter uma força que vai ser decomposta em uma tangencial e uma centrípeta. Mas nesse caso aqui, a gente vai trabalhar principalmente com o valor da aceleração e da força centrípeta, porque é o que nos é interessante nesse módulo aqui. E depois é importante você saber, como você sabe já, mexer com a aceleração tangencial, se não sabe, recomendo fazendo os exercícios e etc. Mas se você já souber, agora é só ligar para o que faz com que o corpo mude sua direção. Falando bem rápido agora sobre equações e unidades de medida, a equação que trabalha com aceleração centrípeta vai ser a velocidade tangencial do corpo ao quadrado dividido pelo raio da circunferência que ele está fazendo o movimento. Meio abstrato falar aqui, mas resolvendo as questões fica muito mais tranquilo de entender. Assim como a força centrípeta vai ser a massa vezes essa aceleração centrípeta. Ou seja, vai ser a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre R. E a força centrípeta vai ter a mesma unidade de medida que a força normal, ou seja, vai ser medida em newton. Você tem que chegar num valor que está basicamente relacionado ao mesmo valor. Porque aí continua sendo força, tem que ser medida em newtons, a velocidade no sistema internacional metros por segundo e a massa no sistema internacional quilogramas. As questões podem dar valores diferentes, é sempre bom saber converter elas. E agora vamos para as questões e entender como é que elas funcionam e como é que a gente pode trabalhar com esses conceitos. São questões tiradas do livro Tópico de Física, como de costume, todas as questões aqui são tiradas do livro Tópico de Física. Ainda vou dar uma variada quando for trabalhar com Olimpíadas ou até questões do Enem, mas por enquanto para esses vídeos mais centrados em módulos específicos, aí eu pego do Tópico de Física, que eu acho melhor para se estudar. Aqui a questão 23, ela fala o seguinte: na figura ao lado, uma esfera de massa m igual a 2 kg descreve sobre a mesa plana, lisa e horizontal um movimento circular. A esfera está ligada por um fio ideal a um bloco de massa m 10 kg, que permanece em repouso quando a velocidade da esfera é v igual a 10 metros por segundo.
Sendo g igual a 10 metros por segundo ao quadrado, calcule o raio da trajetória da esfera, observando a condição de que o bloco permanece em repouso. Então aqui, a questão é mais a abstração do que está acontecendo, mas se você tiver a malícia de saber o que está acontecendo, dá para tirar de boa. Ele quer o quê? O que ele está pedindo para mim? Ele está pedindo uma condição do bloco aqui, esse bloco, permanecer em repouso. Para um corpo permanecer em repouso, a gente remonta a ideia de inércia, em que todas as forças sobre o corpo têm que ser igual a zero. E esse corpo ele vai ter uma força-peso, que vai estar apontando aqui para baixo. Ou seja, você precisa de uma força que está oposta e de mesmo valor para que ele esteja em repouso, que seria uma força que estaria apontando para cima. E que força é essa? É exatamente a força centrípeta, que é a força que está fazendo com que esse corpinho aqui se movimente num movimento circular uniforme em cima da mesa. Então, a força que esse bloco está aplicando nessa linha, ao fazer o movimento circular, vai puxar essa linha, vai puxar o corpo aqui. É tipo você pegar uma bolsa, etc., ou alguma coisa, e começa a girar, o corpo que está girando, ele vai exercer uma força sobre aquilo e você vai perceber que ele meio que vai estar puxando a sua mão, de certa forma, nem que seja um pouco fraquinho. Mesmo que no começo você comece a fazer o movimento. Então, a partir daqui, eu só tenho que fazer uma igualdade simples dessas equações. Quer dizer que a força centrípeta, o módulo da força centrípeta, vai ter que ser igual ao módulo da força peso. Só que lembrando que a força peso é do corpo aqui de baixo. E a força centrípeta é a força sendo realizada pelo corpo aqui de cima. Você pensa, tá, por que eu vou fazer isso daqui? Porque ele me pediu o raio da trajetória da esfera para que tenha essa condição que eu mencionei. E como ele pede o raio da trajetória, é importante lembrar que a equação da força centrípeta ela vai ser a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre o raio. Isso daqui é a aceleração centrípeta e aqui a massa é massa. Se eu tenho essa equação que trabalha com o raio, eu posso chegar no resultado que eu quero. Então, a força centrípeta vai ser a massa da esfera vezes a velocidade da esfera ao quadrado sobre o raio, que vai ser exatamente igual à massa do bloco vezes a aceleração gravitacional. Então, esse raio, eu vou passar esse raio para cá multiplicando, o raio vai ser igual a massinha vezes a velocidade ao quadrado dividido pela massa grande vezes a aceleração gravitacional. Então aqui é só substituir os valores, que a gente tem todos os valores, a gente tem a massa pequena, a gente tem a massa grande, a gente tem a velocidade, a gente tem a gravidade. Substituindo os valores a gente chega no nosso resultado. A massa pequena vai ser 2 kg, multiplicado pela velocidade, eu vou tirar esse quilograma daqui, para não confundir muito. Velocidade que é 10 metros por segundo, e a velocidade ao quadrado, 10 metros por segundo ao quadrado. Não, 10 ao quadrado metros por segundo, ou 100 metros por segundo. G vai ser 10 e a massa grande vai ser 10 kg. Aqui eu posso cortar esse 10 com esse 10 elevado a 2 e esse 10 com esse 10. O resultado fica 2. Como ele quer o raio, eu estou no sistema internacional, tudo em quilogramas, tudo em metros por segundo, etc. Isso daqui vai ser 2 metros. Tranquilo, né? Então a gente vai para a próxima questão. Agora a gente vai para a questão 34. Que é um pouco mais abstrata e necessita de um pouco mais de raciocínio lógico, mas é tranquila também. Ela fala o seguinte: a figura a seguir representa uma lata de paredes internas lisas, dentro da qual se encaixa perfeitamente um bloco de concreto, cuja massa vale 2 kg. A lata está presa a um fio ideal, fixo em O, de 1 metro de comprimento. O conjunto realiza loopings circulares no plano vertical. A lata passa pelo ponto mais alto do looping com velocidade 5 metros por segundo e adota-se no local o módulo da aceleração gravitacional 10 metros por segundo ao quadrado. Desprezando as dimensões da lata e do bloco, determina a intensidade da força vertical que o bloco troca com o fundo da lata no ponto mais alto do looping. Ou seja, ele quer a força normal do bloco que está aqui dentro com a paredinha dessa lata. Vamos lá. Primeiro a gente tem que ver o que está acontecendo. Ele vai... Deixa eu pegar aqui. Eu vou fazer aqui um projeto de círculo. Até que não ficou tão ruim. Vamos lá. Eu vou ter aqui o corpo no ponto mais alto dele, que é no alto do círculo.
segurado por um fio de 1 metro, um fio de 1 metro, e você tem aqui dentro um bloco de concreto que está perfeitamente assim. A gente não vai trabalhar com diferenças aqui de espaço nem nada, a gente vai trabalhar com a simplicidade. O que está acontecendo quando o bloco está subindo aqui em cima? Ele está fazendo um giro, e as forças que vão atuar nesse bloco são duas. Você vai ter a força peso do bloco e você vai ter a força centrípeta, que é tudo aqui para baixo. O peso que está empurrando para baixo e a força centrípeta que também está puxando para baixo. Tudo bem? E você vai ter aqui a normal. O que a gente vai ter basicamente é o seguinte: você tem uma força centrípeta que está atuando no corpo que está indo no movimento circular. Essa força centrípeta ela vai ser atuada por alguém. Nesse caso aqui, a força centrípeta, trazendo uma noção melhor para a questão, vai ser a força normal que está sendo aplicada no corpo aqui dentro, que é essa força resultante que a gente encontrou, mais o peso que o corpo tem. Então, a partir daí que a gente chega na equação que a força normal aqui vai ser a força centrípeta menos o peso do corpo. Porque o peso mais anormal atribuído aqui a esse movimento vão ser componentes que juntas elas vão causar a força centrípeta, que é a força que está movimentando o corpo no movimento circular. Essa força que está fazendo, vai estar criando uma força aqui que é perpendicular ao movimento e está em direção ao centro. Basicamente é isso aqui. A nossa centrípeta, no caso aqui, é a nossa força resultante. Eu só tive esse erro de colocar aqui força resultante. Essa não é a força resultante, mas a nossa centrípeta aqui é a força resultante causada pela força normal mais o peso do corpo agindo. Então é muito importante entender que a força centrípeta também no movimento ela vai atuar como uma força resultante das forças que estão sendo aplicadas no corpo, e se o corpo estiver em movimento circular, você tem uma força centrípeta. Por isso que vão ter muitas equações, principalmente em gravitação, então isso daqui é mais uma introdução do assunto que vai ser utilizado depois, de que, por exemplo, o corpo está em movimento circular ao redor de um planeta, você vai ter que a força gravitacional vai estar atuando como força centrípeta, e a partir daí você iguala a força gravitacional à força centrípeta e vai fazendo as equações. Mas basicamente é isso daqui, tem que ter uma malícia, tem que ter um jeitozinho de entender, e vai desenvolvendo, fazendo questões, etc. Então, se você chegou até aqui, muito obrigado, espero ter ajudado com o vídeo para aprender esse assunto. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal, começa a seguir e a ver os outros vídeos. Espero realmente ajudar isso aí. Manda para alguém que você acha que vai ajudar. Eu também faço outros vídeos. Eu faço um vídeo no canal chamado Canoa da Lagoa, que são vídeos não necessariamente relacionados à física. Na verdade, são bem diferentes. São vídeos mais de react, saindo, rolê, etc. São vídeos mais relacionados ao humor. E também faço live na Twitch, que vão ser basicamente de lá que saem os vídeos que vão pro Canoa da Lagoa ou outras coisas. É isso, muito obrigado e tchau!